Graças e paz, irmãos. Amém? Opa. Salvos pelo amor, né? Quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1. Quero falar com você hoje, qual seu chamado? Qual o seu chamado? Há alguns meses atrás, eu fiz muitos amigos, né, irmãos? Eu tenho facilidade de fazer amizade. E amizade com alguns pastores. E um dia um desses amigos falou assim: olha, você gostaria de participar de um grupo? A gente vai reunir toda quinta-feira, através do WhatsApp, para orar uns pelos outros. Eu tenho um discipulador, tudo. Para a gente, a semana leva uma palavra. E muitos são de Cuiabá, desses pastores, região ali. E um dia um dos pastores trouxe essa palavra, que falou muito ao meu coração, e eu quero compartilhar com vocês. 1 Coríntios, capítulo de número, foi até o pastor Akiyama, que foi um professor meu de seminário. Diz assim, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 1. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todos os lugares invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Amém? Irmãos, e eu me lembro que o pastor Akiyama falou um negócio interessante para nós. Ele falou assim, pastores, o grupo foi crescendo tanto que teve que mudar o aplicativo. E ele falou assim, muitas vezes nós nos preocupamos em fazer cursos de capacitação, viajamos, vamos em congressos, muitas vezes a gente vai atrás de tanta informação, como formar líderes, como implantar célula, PGM, tantos modelos de crescimento de igreja, capacitação de líderes local, e isso é muito bom. Ele falando para nós, isso é muito bom você se atualizar, é muito bom você buscar informação, né? Muitas vezes nós estamos aqui num culto de falando também para líderes de célula, é muito bom você fazer o TLC, é muito bom você fazer o GE, aprender a fazer o GE, mas o que a Bíblia nos chama? Qual é o nosso chamado verdadeiro? Será que é só fazer novos líderes, multiplicar células? Será que é só fazer cursos e mais cursos de capacitação, né? Eu tive um professor que dizia assim que as prateleiras das livrarias estão lotadas de modelos de crescimento de igreja. Há vários modelos e os modelos são bons. Mas tem uma coisa que precisa vir antes do modelo para funcionar. E o apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta aos Coríntios, eu não sei se os irmãos perceberam as palavras que ele usa aqui. Olha só o que ele diz: Paulo, chamado pela vontade de Deus. Primeiro ele foi chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. A palavra santos, santo ou santos aqui, não é santista, né? Não é aquele do time do peixe, né? Mas sim aqueles que foram santificados por causa de Cristo, foram regenerados através do sacrifício de Jesus, mas agora é chamado para viver uma vida em santidade. A palavra santo vem de separado para Deus.
Deus é santo, Deus é separado do pecado, Deus é separado de tudo aquilo que é corrupção, tudo aquilo que não agrada, tudo aquilo que foge do seu caráter de santidade. Jesus, quando esteve entre nós, ele foi 100% homem, 100% Deus, mas ele foi um homem santo, sujeito às mesmas paixões. Está lá em Mateus, no capítulo 4, quando Jesus, após se batizar, ele vai para o deserto, fica 40 dias, e a Bíblia diz que ele teve fome. Então um homem que tem fome, Deus não tem fome, mas o homem Jesus teve fome. E o homem Jesus, ele foi o quê? Tentado pelo diabo. 40 dias depois, você não está com fome? Então transforma essas pedras em pães. Aí eu vou fazer uma propaganda agora aqui, né? Ele diz assim: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, rema, né? Rema, toda palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, o próprio Jesus, sendo homem, ele foi tentado, irmãos, a fazer algo que não agradava a Deus, a não cumprir o chamado de Deus, que era ser santo, não ceder para Satanás. E o apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, fala assim: olha, vocês já foram santificados, vocês já foram salvos, mas agora vocês têm um chamado maior, é de ser santo. E isso é tão importante. Abre a sua Bíblia comigo em Romanos capítulo de número 1, versículo de número 7. Romanos capítulo 1, versículo 7. Eu sei que amanhã nós temos a célula, mas eu quero que você entenda uma coisa: antes de você pensar em reunir a sua célula, você tem que pensar em reunir com Deus, através da oração, da palavra, se relacionar com Ele, porque esse é o caminho da santificação. Olha o que diz aqui, Romanos capítulo 1, versículo 7. A todos os amados de Deus que estão em Roma, chamados para ser santos, chamados para ser separado para Deus. Ou seja, antes de eu pensar em fazer a obra de Deus, eu preciso pensar em estar com Deus. Antes de eu querer ir, eu preciso estar com o Senhor, eu preciso me relacionar com o Senhor. E esse santo aqui não é aquele santo que é beatificado por uma instituição, mas ser santo aqui é viver uma vida de acordo com a palavra de Deus. E a igreja de Jesus, todos nós temos um chamado. Você não pode dizer assim: olha, eu não tenho esse dom, eu não quero ser líder, pastor, eu não quero ser hospedeiro de célula. Mas você tem um chamado de Deus, e esse chamado de Deus para a igreja é ser santo. A igreja de Jesus, ela é tratada como noiva. Por que Jesus chama a igreja de noiva? Porque a noiva é o que? Ela não se veste branco, ela não está toda adornada. Por que ela se veste de branco? Simboliza pureza. A Bíblia fala que nós somos limpos pelo sangue de Cristo, mais alvos do que a neve, ou mais, nós vamos ficar mais brancos do que a neve. O que ele está querendo dizer com isso? É santidade, é santidade. Abre a sua Bíblia comigo lá em Hebreus capítulo de número 12, versículo de número, se não me falha a memória, 14, se não for já vou encontrar aqui para você. Vamos abrir lá em Hebreus capítulo 12, olha o que diz o autor aos Hebreus. Aqui no culto da primícia nós estamos estudando a carta aos Hebreus, é muito bom, irmãos. A carta aos Hebreus é uma carta poderosa, é uma palavra. Hebreus 12, 14, olha o que diz o autor aos Hebreus: procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Olha só, irmãos, procurem viver em paz. É impossível viver a santificação em contenda uns com os outros. E com essa paz, depois vocês vão buscar a santificação, a separação para Deus, porque sem ela ninguém verá o Senhor. Isso é forte, né, irmãos?
Nós temos um chamado de Deus. E qual é esse chamado? Santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Eu não estou falando de uma santidade religiosa. Eu vou te dar um exemplo. Eu estava meditando esses dias lá em casa, na minha devocional, e eu achei muito interessante o que é uma falsa santidade. Abre sua Bíblia comigo em Marcos. Marcos capítulo 7. Evangelho de Marcos capítulo 7. Irmãos, quando eu cheguei aqui, parou assim, eu fiquei ali meditando, e eu comecei a cafunchar e procurar o que Jesus estava querendo dizer com isso. Olha o que diz em Marcos capítulo de número 7. Vai falar de uma falsa santidade. Não é esse tipo de santidade que Deus espera em nós. Não é essa santidade aqui. Jesus, ele confronta essa falsa santidade. Não é esse tipo de santo que o Senhor espera que nós sejamos. Diz assim: os fariseus e alguns escribas vindo de Jerusalém reuniram-se em volta de Jesus. Eles viram que alguns dos discípulos de Jesus comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem lavar, porque os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se lavar, e há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros, vasos de metal e camas. Os fariseus e os escribas perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos não vivem conforme a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos impuras? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a respeito de vocês, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinam doutrinas que são preceitos humanos, rejeitando o mandamento de Deus. Vocês guardam a tradição humana, e disse-lhes ainda: vocês sempre encontram uma maneira de rejeitar o mandamento de Deus para guardarem a própria tradição. Pois Moisés disse: honre seu pai e a sua mãe, e quem maldisser o seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Vocês, porém, dizem que se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe: a ajuda que você poderia receber de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor, então vocês os dispensam de fazer qualquer coisa em favor do seu pai e da sua mãe, invalidando a palavra de Deus por meio de tradição que vocês mesmos passam de pai para filho, e fazem muitas outras coisas semelhantes. Eu vou só dar uma resumida aqui para os irmãos, quando está fresquinho na minha cabeça. Teve um período, irmãos, o último profeta do Antigo Testamento foi Malaquias, né? Por isso que está Malaquias lá, não está na ordem da escritura, segundo o pessoal, não está na ordem na questão dos acontecimentos, mas o último profeta do Velho Testamento é ele. Mas nesse intervalo entre o último profeta até Mateus, até o Novo Testamento, é chamado de período interbíblico, 400 anos de silêncio. Nesse 400 anos de silêncio aí, surgiu um império grego e um homem chamado alguma coisa Epifânio, eu não lembro certinho o nome dele. Esse homem, ele era contra a religião, ele queria acabar com as religiões, ele veio depois de Alexandre o Grande. E o que ele faz? Ele vai lá dentro do templo de Jerusalém para profanar o templo, e ele sacrifica um porco para provocar os judeus, para profanar o templo. E quando ele faz isso, existe uma chamada revolta dos Macabeus. Revolta dos Macabeus, tem até os livros, nós chamamos de livros apócrifos, que não são inspirados, são livros históricos, e eles vencem contra esse império, e eles pegam, irmãos, e conseguem governar Israel novamente. Israel fica independente de outra nação nesse período,
e é governada pela família dos Macabeus. E nesse período interbíblico surgem os fariseus. Os fariseus e os escribas, eles surgem nesse período chamado interbíblico. Eles tinham o quê? Os fariseus eram responsáveis de transmitir a palavra no templo e na sinagoga, que se reuniam em volta, nas cidades circunvizinhas, onde não estava o templo de Jerusalém. E o que ele faz? Surgem os escribas também, que eram aqueles responsáveis em guardar as escrituras. E nesse período, depois do pós-exílio da Babilônia, eles pegam, irmãos, eles ficam monoteístas de verdade. Eles não aceitam outro Deus, por isso a dificuldade em aceitar Jesus como Filho de Deus. E o que acontece? Os fariseus, eles começaram bem, eles começaram preservando a palavra, ensinando a palavra, usando os rolos dos profetas, ensinando o Pentateuco, ensinando os profetas. Só que, com o tempo, irmãos, eles começaram a viver uma falsa santidade. Eles começaram a fingir que era santo, e na verdade eles começaram a se corromper. Eles se uniram com o Império Romano, e aí começou o negócio a ficar feio. Eles começaram a se vender, fazer acordo político com Roma, e isso foi corrompendo a fé deles, e eles viviam só das tradições. Não era mais, o processo ali não era mais guardar as escrituras, preservar a vontade de Deus, e Jesus bate de frente com essa falsa santidade. Quando o apóstolo Paulo, ele está falando de ser santo, ele está se referindo a isso. Por que os fariseus reclamam para Jesus e para os discípulos assim: olha, os seus discípulos não lavam as mãos para comer, os seus discípulos, eles estão comendo com a mão suja, eles não seguem as tradições antigas de santidade, porque para eles santidade era algo exterior, e Jesus nos ensina que a verdadeira santidade, ela é interior, ela sai de dentro para fora. O que faz mal não é o que sai da boca, mas é o que entra, é o que sai. Perdão, é o contrário, né? Não é o que entra, é o que sai, que faz mal, porque sai do coração. Mas aqui, o profeta Isaías, né, ele profetiza sobre os fariseus, 700 anos antes, cerca de 700 anos antes, ele fala assim: olha, esse povo me honra com os lábios, mas o coração deles está longe de mim, longe do Senhor. Então, meu irmão, não é esse tipo de santidade que eu estou te falando, não é essa falsa religiosidade, não é essa falsa santidade que eu estou apresentando para você aqui nessa noite. Não é esse tipo de: olha, o pastor Christian, ele é muito radical, é muita santidade. Não, irmão, não é essa hipocrisia não que eu estou te pregando. Eu estou falando de viver uma vida que agrada a Deus. Isso é santidade verdadeira, é firmado na palavra, não usar a palavra como pretexto para acobertar as suas fraquezas. Os fariseus faziam isso. Antes de você pensar em fazer isso, eu pensar em fazer isso, eles já faziam isso. E olha que Jesus fala assim: olha, vocês quebram o mandamento de Deus. Qual que era o mandamento de Deus, que Deus falou lá? Está até em Êxodo 20, né, quando sai os mandamentos, no versículo 12, diz assim: honra teu pai e a tua mãe. Honra teu pai e tua mãe é um mandamento. Só que havia, irmãos, uma tradição assim, que eu estava lendo ali no Evangelho de João, quando Jesus olha para Maria e fala assim: mulher, e olha para João, eis aí o seu filho, e você eis aí a sua mãe. Porque havia na tradição, havia um compromisso que o filho cuidava dos pais da velhice, naquele tempo. Eles haviam um compromisso, eles tinham que cuidar dos seus pais. Por isso que Jesus transfere a João, só João que vai falar isso. No Evangelho ele fala assim: olha, você vai cuidar dela para mim, você vai cuidar dela para mim. Eu li um comentário que fala que talvez ela tinha por volta de 50 anos quando isso aconteceu. E eu não posso afirmar isso, tá, irmãos? Mas eu vi um comentário falando sobre isso. Por isso que ela já era uma idade um pouco, já estava entrando, né, na idade para ser cuidada pelo filho. Só que aqui os fariseus, olha aqui, ó, ele fala assim, ó, no versículo 10 de Marcos 7: pois Moisés disse: honre seu pai e a sua mãe, e quem maldisser o seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Vocês, porém, dizem que se alguém disser ao seu pai e à sua mãe: a ajuda que você poderia receber de mim é corbã. Irmãos, eu parei aqui e fiquei falando: o que é corbã? O que é corbã? Por que não traduzir uma palavra simples para nós?
E eu fui estudar o que era esse tal de Corban. Sabe o que era Corban, irmãos? A pessoa, um exemplo, você tem os seus pais, você ajuntava um recurso, para que quando o seu pai envelhecesse, você tinha um recurso para cuidar dele. Você tinha obrigação de cuidar dos mais velhos. Você tinha obrigação de cuidar dos pais na velhice. Só que os fariseus, na sua santidade, o que eles faziam? Quando a pessoa queria abrir mão de cuidar dos pais, ele dava uma oferta chamada oferta de Corban no templo. E falava para o sacerdote ou para o sumo sacerdote: olha, essa oferta que eu estou trazendo aqui no templo é oferta de Corban. Ou seja, quando o pai ou a mãe procurasse e falasse assim: olha, o dinheiro que era para cuidar de você, pai, mãe, eu ofertei ao Senhor. E os fariseus, na sua santidade, que não podia comer sem lavar as mãos, falava assim, eles aceitavam, o texto fala que eles aceitavam, e livrava o filho do mandamento do Senhor, descumprindo as Escrituras. Por isso que o Senhor Jesus fala em Mateus 22, 29, errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. E ele não estava falando, irmãos, para a multidão, para as pessoas que não tinham instrução na palavra, não. Ele fala para os fariseus, para os doutores da lei, essa palavra, para aqueles que ensinavam. Vocês erram por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Agora eu quero fazer uma pergunta para você, que eu fiz ela para mim também. Qual é o seu chamado? Qual é o seu maior chamado? Por que Deus nos chamou? Para parecer com os fariseus? Com essa falsa santidade? Será que é isso que Deus espera de nós? Será que é para nós mostrarmos os nossos talentos, né? Para ser, né, mostrar que nós somos, né, alguma coisa? Eu sou um líder, né, que eu consigo ganhar, minha célula, ela arrebenta, ela cresce mais do que a de fulano, coitado de fulano, não cresce como a minha. Será que Deus nos salvou? Será que foi o propósito maior, foi para mim ir daqui e viajar quilômetros para aprender a ensinar sobre célula, a ensinar sobre casamento? Ou será que Ele quer santidade no meu casamento? Será que Ele quer santidade no meio dos líderes da igreja? Será que Ele quer santidade nos membros da célula? Qual é o nosso chamado, igreja? Nós somos chamados para ser santo. A igreja de Corinto, o apóstolo Paulo fala assim: eu fui chamado por Deus para ser santo, mas vocês também já foram santificados por Jesus, foram perdoados por Jesus na cruz, mas vocês têm um chamado de ser santo. E ele disse a mesma coisa para a igreja de Roma. E eu quero repetir as palavras de Paulo. PIB de Sapezal, nós fomos chamados para ser santos, para parecer com Jesus. O propósito maior da nossa vida, a nossa maior missão, antes de querer ir pregar o Evangelho, nós precisamos de viver um relacionamento com Deus, nós precisamos viver santidade, nós precisamos de ter dias de secreto com o Senhor. Eu ouvi uma frase hoje, muito forte, que dizia assim: antes de Jesus enviar a igreja para o mundo, Jesus enviou o Espírito Santo à igreja, para depois enviar ela. E é a verdade, irmãos. O que eles estavam fazendo quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja? Orando, meus irmãos. 40 dias, 50 dias orando. Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, acontecia a festa da colheita. Eles ficaram 50 dias. Eu imagino a cena assim, digo eu, não o Senhor. Senhor, a promessa está vindo. Senhor, vem Espírito Santo, me dá poder para ser testemunha de Jesus. Eu imagino que alguns nem comiam, irmãos, esperando a promessa do Espírito Santo. Eu acredito que muitos discípulos estavam lembrando lá das palavras de Jesus, que está lá em João 15, que fala assim: olha, eu enviarei um outro Consolador, e vocês não se preocupem, que quando vocês estiverem diante de alguém, Ele falará por vós, Ele vai habitar em você, vocês não vão ficar órfãos.
Eu vou para o Pai, mas eles vão ficar com você. Ele vai vir e vai cuidar e vai direcionar vocês. Eu li ali que a palavra Espírito é paracleto. Paracleto é como se fosse um advogado no tribunal grego. Era usado esse nome, o advogado daquela época era o paracleto. Aquele que te representava diante de um julgamento. E a palavra Espírito Santo ali, o Espírito está dizendo paracleto. Aquele que nos advoga, aquele que está nos representando, aquele que nos ensina a fazer a vontade de Deus. É impossível, meu irmão, viver santidade sem ser cheio do Espírito Santo. E é impossível ser cheio do Espírito Santo sem arrependimento de pecados. É impossível ser cheio do Espírito Santo sem conhecer a palavra que o Espírito Santo está lá, diz assim a palavra do Senhor, que nenhuma escritura vem de inspiração humana, mas toda a palavra vem inspirada por Deus, pelo Espírito de Deus, revelada aos homens. Elas não são fábulas, não são histórias. Nós podemos ler a Bíblia como um livro comum, como um livro de histórias bonitas, aplicar na nossa vida, ou nós podemos ler a Bíblia e falar assim, essa é a palavra de Deus, e se Ele falou, vai se cumprir na minha vida, porque Ele me chamou para ser santo, Ele me chamou para viver, para ser representante dEle aqui na terra. A Bíblia diz que nós somos embaixadores de Cristo. O embaixador, ele representa a sua nação em outra nação. Nós representamos o céu aqui na terra. As pessoas têm que olhar para mim, para você, e ver Jesus, e falar assim, ó, vai ali um discípulo de Jesus, vai ali uma discípula de Jesus, que decidiu viver uma vida contrária aos padrões desse mundo. Isso é ser santo na Bíblia, não é rituais religiosos. Isso é ser santo, igreja. Antes de você ser levantado como um líder, uma líder poderosa dessa igreja, você tem que ser levantado por Deus, para ser santo, para ser santa, para ser uma santa mulher de Deus, um santo homem de Deus, ser um santo jovem de Deus. Não podemos inverter os valores. Não adianta ter talento, irmão, se não está cheio de Jesus. Pessoa cheia de talento está cheia aí fora, mas pessoas cheias de Jesus são poucos que são cheios de Jesus, porque, irmãos, viver santidade é pesado, você tem que crucificar a sua carne todo dia, a carne com as suas paixões, e quando eu falo de crucificar, não é você ser pregado vivo, não, é você renunciar às suas vontades, é renunciar ao desejo do seu coração. A Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. Ele fala, eu que sei os pensamentos que tenho sobre vós, e os meus pensamentos são maiores que os seus pensamentos. Meus irmãos, nós precisamos de conhecer mais do nosso Deus. Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus, e é impossível chegar até Deus sem as Escrituras. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. As coisas só vão mudar na nossa vida quando nós sairmos do ordinário, do normal, e começarmos a viver o extraordinário com Deus. Enquanto nós não mudarmos, nós achar que vai ficar na mesmice, do mesmo jeito, nada vai mudar. Mas a partir da hora que eu e você mergulharmos um pouco mais em Deus, nós vamos experimentar o extraordinário de Deus. Talvez, eu não sei se você nunca fez essa pergunta, por que, Senhor, na Bíblia eu leio, aconteceu com Pedro, ele era tão cabeçudo, tinha hora, né, irmãos, ele parecia que dava cada bola fora, o rei da bola fora. Por que aconteceu, por que Deus escolheu Tomé, um cara que parece que só duvidava, e muitas coisas depois em Atos, você vê acontecendo na vida deles, e não acontece na nossa, porque eles entenderam, que eles foram chamados para ser santos, eles só eram assim antes de ser cheios do Espírito Santo, mas depois que eles são cheios do Espírito Santo, eles passam a ser homens diferentes. A vida deles não tinha mais valor, e tudo que eles faziam era para agradar ao Senhor, eles obedeciam a Deus. Eu ouvi uma frase hoje, uma palavra hoje dizendo assim, que o livro de Atos não acabou, nós vivemos Atos 29, até a volta de Cristo, está sendo escrita a nossa história, está sendo registrado lá no céu, meu irmão, a minha história, a sua história. Mas o que está sendo registrado a nosso respeito? Ah, pastor Christian, pois é, né? Imagina lá, né? O Jesus falando para o Pai, né? Digo eu, não o Senhor, tá, irmãos? Estou só brincando aqui. Ô Pai, tem paciência com o Christian, né? Ele falou que ele ia orar um pouquinho mais. Ele falou que não ia fazer mais isso.
Tem um pouquinho de paciência com Ele, né? Nós estamos dando prazer para Jesus ou estamos dando trabalho? Meu irmão, nós só vamos dar prazer para Deus se nós aplicarmos a palavra dEle. O mais difícil Jesus já fez, que foi morrer em nosso lugar. O mais difícil. Sabe por que Jesus se fez carne? Para mostrar para mim e para você que é possível um homem viver uma vida que agrada a Deus, mesmo sendo pecador. E Jesus não foi pecador, Ele levou os nossos pecados. Mas Jesus teve os mesmos sentimentos humanos que todos nós temos. Jesus, eu até disse hoje de manhã que Jesus não saiu voando. A gente vai ver um ato sobrenatural que a pastora falou aqui, que Ele andou em cima das águas, né? E os milagres. Mas Jesus podia, Ele é Deus, Ele podia falar assim: gente, chega aqui perto de mim. Pega na minha mão aqui que nós vamos aparecer lá em outra cidade para pregar o Evangelho. Todo mundo vai crer em nós. Ele não é Deus onipresente? Ele podia fazer isso, mas Ele não fez. Ele foi de cidade em cidade. Ele podia, irmãos, Ele podia descer, igual Ele subiu nas alturas, no meio de todo mundo, para os outros crerem nele, mas Ele não fez isso. Sabe por que Ele não fez isso? Sabe por que Jesus, Ele chora quando Ele está lá com Lázaro, no túmulo de Lázaro, mesmo sabendo que Ele ia ressuscitar Lázaro? Porque Ele tinha compaixão das pessoas. Ele era tão cheio de Deus, tão cheio do Espírito, que Ele tinha misericórdia das pessoas. Porque como pode uma pessoa que vai chorar sabendo que vai ressuscitar o outro daqui a pouquinho? Ele mesmo falou lá atrás. Ele não duvidou. Mas é para mostrar para nós que um verdadeiro servo e serva de Deus, que é santo, tem misericórdia do outro. A misericórdia do Senhor nos alcança todas as manhãs, e a causa de não sermos consumidos. Eu quero orar com você em nome de Jesus. E se você quer atender o chamado de Deus, tem dia que a palavra parece assim, que ela vem só para a gente. Eu quero orar com você. Antes de pregar para você, Deus falou muito comigo, irmãos. Aquele dia, o pastor aqui leu 2 textos. Leu primeiro aos Coríntios e Romanos. E quando eu estava preparando essa palavra, o Senhor falando comigo, Ele ministrou tantas coisas. E Ele falou assim: eu não quero que esse tipo de santidade que os fariseus diziam que tinha. Não é essa santidade que eu espero da igreja. Não confunda a santidade com religiosidade. Se você quiser vir aqui à frente, só não pode aglomerar. Eu quero orar com você. Se você está no seu lugar com desejo de vir aqui à frente, ajoelhar no altar, eu quero orar com você. Só não pode aglomerar com outros irmãos. Mas caça um lugarzinho aí, enquanto os irmãos adoram. Comece a falar com o Pai. Comece a pedir ao Senhor. Ou no seu lugar mesmo. Se ajoelha, se você quiser. E fala: Senhor, me perdoe. Eu quero ser santo, Deus. Mas eu não quero ser religioso, eu quero ser santo. É bem diferente. A Bíblia diz que sem santificação, sem santidade, ninguém verá o Senhor. Eu me lembro de um episódio na Bíblia, eu ia até citar para os irmãos, que Deus chama o povo para subir no monte, para falar com eles. E Ele fala para Moisés assim: Moisés, manda o meu povo se preparar, manda o meu povo se purificar. O povo foi e se purificou, irmãos. Mas quando eles viram a nuvem de Deus em cima do monte Sinai, e eles viram os relâmpagos, os trovões, a Bíblia fala que eles ficaram com medo de morrer. A Bíblia diz que eles tiveram medo e não quiseram subir, e falaram assim: Moisés, sobe sozinho, porque senão nós vamos morrer. Sabe por quê, irmãos? Tem muita gente que tem medo de Deus. Sabe por quê? Porque tem medo de Deus revelar quem você é, revelar quem eu sou. Mas eu quero dizer uma coisa para você: queira que você possa fazer como Isaías, que no ano que morreu o grande rei Uzias, um homem de Deus, ele foi orar desesperado. A Bíblia diz em Isaías
que de repente encheu de fumaça onde ele estava, e a Bíblia diz que a glória de Deus veio, e ele olhou, e ele viu querubins, serafins voando diante do trono, diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor. E quando ele esteve diante disso, ele disse: ai de mim, eu vou morrer. Eu vi a glória de Deus, eu sou um homem de lábios impuros, que habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele pensou que ele ia morrer, porque ele esteve diante de Deus, diante da glória de Deus. Eu quero dizer uma coisa para você: Deus quer te levar para perto da glória dEle. Deus quer me levar para perto da glória dEle. Deus quer nos levar à santidade, para nos purificar de todo o pecado. Quando Ele disse: ai de mim, a Bíblia diz que veio um anjo, um querubim com um serafim, como tenaz, com brasas vivas do altar de Deus, e purificou os lábios do profeta, e disse: você está limpo, você é santo, você está purificado por Deus. Nós fomos chamados para ser santo, nós somos purificados pelo poder de Deus, pelo que Cristo fez por nós na cruz. E a voz de Deus disse: a quem enviarei? A quem enviarei? A quem irá por nós? Isaías agora era um homem purificado. Ele disse: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, envia-me a mim. Nós só vamos conseguir cumprir o propósito de Deus se nós estivermos em santidade, se nós estivermos aonde a glória de Deus está, e Ele purificará e nos enviará para cumprir o seu chamado, para cumprir a sua vontade. Muitos dizem: pastor, eu tenho um chamado de Deus. Ah, pastor, Deus está me chamando. Eu pergunto: o que você está fazendo? O que está fazendo com o seu chamado? Não troca o seu chamado não, irmão. Eu estava lendo lá em Hebreus, em seguida no versículo 14 fala: não faça como Esaú, que trocou o seu direito de primogênito por um prato de lentilhas. Não troque o seu chamado por nada nessa terra, não troque o seu chamado por nada neste mundo. Nada é mais importante do que o Senhor. Ninguém pode te dar mais nada do que o Senhor. Oh Deus, em o nome de Jesus, Senhor, eu te peço, ó Deus, que o Teu Espírito traga santidade no meio de nós, a começar em mim, Senhor. Me purifica, me toca com brasas do Teu altar, Senhor. Toca a Tua noiva com brasas vivas do Teu altar, Senhor. Precisamos ser tocados por Ti, Senhor, nessa noite. Deus, nós queremos fazer a Tua obra, mas nós só podemos ir se o Senhor estiver conosco. Nós só podemos ir se a presença do Senhor for real no nosso coração, na nossa vida, na nossa casa. Senhor, as nossas células só podem fazer a diferença se houver santidade, se o Senhor só habita onde há santidade, ó Deus. Ó Deus Todo-Poderoso, Senhor dos exércitos, Senhor dos senhores, nos ensina, Espírito Santo, a ser santo, a ser homens e mulheres de Deus, transformados pela Tua palavra, transformados pelo Teu Espírito. Oh Deus, a Tua palavra diz que desceu sobre a igreja línguas como de fogo. O fogo é aquele que purifica, Senhor. Purifica, Senhor, nessa noite a nossa vida com o fogo no Teu altar, Senhor. Em o nome de Jesus, vai queimando, Senhor, tudo aquilo que não te pertence no nosso coração. Vai queimando, Senhor, tudo aquilo que não pertence à nossa mente. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Oh Deus Todo-Poderoso, Ele cantará e elemas. Oh, ramanaço e cantarás. Oh Deus Santo, Santo, Santo. Oh, aleluia, Senhor. A Tua palavra diz, Deus, que um quebrantado coração move o Teu coração, Senhor. Visita o coração quebrantado nesta noite, ó Deus. A Tua palavra diz, ó Pai, que o Senhor visita o coração humilde, mas abate o soberbo, ó Deus. Que não haja soberba em nosso coração. Oh Deus, tira, Senhor, isso de nós. Tira tudo que não Te agrada, Senhor. Tira tudo aquilo que não glorifica o Senhor, ó Pai. Em o nome de Jesus, ó Pai.
quando Paulo começa a escrever, Deus, a igreja de Corinto, ó Deus, era uma igreja que precisava viver santidade, ó Pai, porque naquela igreja, ó Pai, havia muitos pecados, ó Pai, que estavam em público, e muitos pecados encobertos, ao ponto do teu servo dizer: vocês são o templo de Deus, vocês não são templo de meretriz, vocês são o templo do Espírito Santo. Oh Deus, nós somos o templo do Espírito Santo, Senhor. Deus, que o nosso templo seja limpo todos os dias, em o nome de Jesus, Senhor, em o nome de Jesus que eu te peço, ó Deus. Oh Espírito Santo, enche a tua noiva, Senhor, enche a tua igreja, nos perdoe, Senhor, todas as vezes que nós não agradamos ao Senhor, seja nas palavras, seja nos pensamentos, seja tudo aquilo que nos afasta de ti, Senhor, em o nome de Jesus, para que a tua noiva seja cheia da tua presença, Senhor, em o nome de Jesus. Oh, lemanachu e cantar a manalabachu e elemas. O poder Amém, irmãos. Tem um versículo que diz assim: rogo-vos pela renovação das vossas mentes no Senhor Jesus. Que essa seja a nossa oração. Tem outro versículo bíblico no Salmo, diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e um espírito reto, inabalável. São orações de pessoas como nós, pecadores, mas que queriam agradar ao Senhor, viver antes de você e eu pensarmos em ir fazer discípulos. Nós temos que ser verdadeiros discípulos, para que o mundo creia, para que o mundo veja quem está nas nossas vidas, sem nos preocuparmos em nos mostrar que somos discípulos dele, mas as pessoas vão ver Jesus nas nossas vidas. Fica feliz quando alguém te apelidar de irmão no trabalho. Você está no caminho certo. Ah, o irmão não gosta disso aí, o irmão não conta esse tipo de coisa, o irmão não ri dessas piadas. Glorifica a Deus de pé, né? Glorifica a igreja de pé. Quando alguém te vê como irmão. Agora é ruim quando alguém que vive no pecado fala assim: nossa, você é igualzinho eu. Você vive, olha, a sua igreja é igualzinha a minha. Aí você fica preocupado. Que tipo de evangelho você está transmitindo? Que tipo de santidade nós estamos levando? Que as pessoas não conseguem ver Jesus como diferença na nossa vida. O nosso coração, irmãos, tem que queimar por Jesus, igual aqueles dois discípulos de Emaús. Mesmo eles não reconhecendo que era Jesus, a Bíblia fala que depois que Jesus partiu o pão, eles reconheceram. Ele fala assim: por isso que o nosso coração ardia, por isso que o nosso coração queimava. O nosso coração tem que queimar por Jesus, tem que arder por Jesus, mesmo que nós não estejamos vendo Ele, como naquela passagem. Amém, meus irmãos? Eu vou parar por aqui, porque não é vigília. Amém? Que Deus te abençoe amanhã na sua cela, que o Espírito Santo te encha, transborde sobre a sua vida. Que a palavra de Deus nos ensine a viver o caminho da justiça, o caminho da santidade. Que esse é o nosso primeiro chamado. Depois fazer discípulos, ser discípulos primeiro. Ser discípulo é ser parecido com o seu Senhor, com o seu Mestre. Vamos falar a nossa frase? Lá na frente está os estudos, tá bom? Se faltar, vocês me avisam que a gente imprime mais. Ah, tá. Minha ajudante aqui vai falar. Vamos falar a frase? 1, 2, 3 e... Jesus, somos mais que vencedores. Deus abençoe, uma cela abençoada, uma noite de descanso, em nome de Jesus, para você e toda a sua família.